Olá, pessoal, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ative. A gente está aqui no quadro Ative Entrevistas. Meu nome é Beatriz Pereira, sou enfermeira pela UFCG, atualmente residente em enfermagem obstétrica pela Secretaria Estadual do Pernambuco, membro do grupo de pesquisa e, não menos importante, também apaixonada pela literatura. Desde que eu me entendo por gente, a literatura ela sempre se fez presente na minha vida. E hoje a gente está aqui com a professora Cíntia Correia, né? A gente vai bater um pouquinho de papo sobre a literatura, gêneros literários, educação e violência. Né? Então, a professora Cíntia ela é formada em letras pela Faculdade Francinete do Recife, pós-graduada em psicopedagogia institucional e atualmente cursa especialização em escrita criativa pela Unicap e PUC do Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vinda, professora Cíntia. Muito obrigada, Beatriz, né? Antes de iniciarmos essa conversa, né, eu gostaria de agradecer o convite. Foi muito bem recebido, eu fiquei muito assim, empolgada, né, na verdade, quando veio a proposta de falar sobre literatura. Então, para mim é uma honra estar aqui hoje. Sou muito grata. Nós também. Bom, então, professora, vamos começar falando um pouquinho sobre como a literatura ela pode atuar na prevenção da violência, né? A gente sabe que hoje a gente vive num mundo extremamente violento. Cada dia que a gente liga o jornal, a gente consegue se surpreender cada dia mais com os casos novos, né, que surgem diariamente. E, ao mesmo tempo, a gente está sempre tentando encontrar formas de tentar prevenir, né, de tentar minimizar essas situações. Então, na sua opinião, como é que a literatura ela poderia atuar nessa prevenção e combate da violência? A literatura ela é repleta de encantos, né? Mas ela também traz essa realidade, a crítica, através da leitura. Então, ela nos faz refletir, ela desperta a sensibilidade, o senso crítico, o senso de coletividade. E Conceição Evaristo, que é uma grande escritora afro-brasileira, ela diz que as palavras ditas libertam. Então, através da palavra, a busca pelo diálogo, ela é importantíssima, porque ela pode trazer essa sensibilidade a não práticas de violências que acontecem atualmente. Isso no âmbito escolar, né, no espaço escolar, através do texto verbal e não verbal, é a ponte para o diálogo. É a partir disso que a gente tenta construir uma cultura de não violência. Perfeito. Bom, então a gente também passou ao longo da história aí do mundo por algumas situações extremamente violentas que não duraram pouco tempo, né? Como, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, a ditadura militar, mataram milhares, torturaram milhares. Então, assim, qual que é a importância da gente ler sobre esses episódios? Que acaba sendo tão desagradável ler, mas qual é a importância da gente precisar saber sobre? Precisar saber e querer saber, né? É importante você ter essa vontade de querer conhecer a história, o contexto histórico do qual seu país foi formado, descoberto. E, primeiramente, você também precisa entender o que é que significa história, que é uma palavra de origem grega, significa pesquisa, conhecimento, então, literalmente, é conhecimento. E, a partir disso, quando você busca por esse conhecimento, quando você tem a oportunidade, você acaba compreendendo melhor o desenvolvimento da sociedade culturalmente e a visão, né, e a perspectiva crítica sobre alguns fenômenos políticos, entre outras circunstâncias. Mas o problema é quando você não tem acesso a esse conhecimento e quando você tem o conhecimento e ele é distorcido. Aí o que é que causa, né? Esse tipo de violência que nós vemos atualmente, a partir da xenofobia, a partir do racismo e o grande prejuízo que a sociedade acaba acarretando quando não tem acesso ao contexto histórico. E aí, eu trouxe até um livro que eu tenho assim desde 2017 e que eu sempre volto e releio para saber por que alguns desastres, né, acontecem. Eu falo de desastres entre convivência social, principalmente depois da rede social, né, que o ódio ele toma conta assim de uma forma exagerada.
E aí eu tenho esse livro que é de Leandro Carnal, Todos contra Todos, o ódio nosso de cada dia, que ele vai desconstruir essa ideia de país pacífico. Porque até então existem ainda pessoas que acreditam que no nosso país não existe racismo, que o nosso país ele é acolhedor, porque não temos guerras, porque não temos terremotos, então é um país maravilhoso. Mas ele traz essa desconstrução. E ele vai mostrar que, por conta dessa ausência de conhecimento, a não compreensão da história, é que esse tipo de violência, esse desrespeito às tradições culturais ocorre. Eu vou ler um trecho que eu separei aqui, só para que vocês tenham uma noção do que é que ele diz, tá? É no primeiro capítulo, O Paraíso Pacifista. O quadro pintado é idílico. Somos uma terra sem terremotos e furacões, sem guerras civis, nem fundamentalismos extremados que levam a genocídios. Somos pacíficos, não violentos, não somos agressivos, não odiamos, não somos preconceituosos, não somos racistas. Esse quadro não resiste ao teste da história. O teste da história é todo o contexto que nós temos a partir da construção desse país, né, que utilizou a violência como colonização, né, a partir da violência que foi feita através dos índios, através dos africanos e etc. O que a gente sabe, né? E que a gente não pode negar. Então, o não conhecimento, o livro didático de história tem essa importância para que a gente não pratique as violências por falta de conhecimento e respeito às outras tradições culturais, que no nosso país é aquela diversidade, né? É essa diversidade. E aí também a importância dos projetos, né, voltados a quem não tem acesso aos livros, né? Isso, acesso à escola, que eu falei sobre a questão de oportunidade, né, que nem todos têm. Exatamente. Tem outro livro que eu também trouxe, que vai falar sobre isso, que comprova, assim, é um fundamento para o que eu estou falando, que é o de Jamila Ribeiro, Pequeno Manual Antirracista, que ela responsabiliza os brancos, né, por toda essa questão, por todo esse racismo estrutural, e realmente é um manual, porque os verbos no título vêm todos no modo imperativo, então respeite, faça, apoie, todo o capítulo vem com esses verbos, realmente o gênero é manual mesmo. Pronto, então agora puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, eu trabalho no hospital materno-infantil e infelizmente eu me deparo diariamente com vários casos de violência contra a mulher, a criança, né, em suas diversas faixas etárias. Então, falando um pouquinho sobre a violência contra a mulher, como é que a literatura ela pode agir nessa prevenção da violência, educar essas mulheres para que elas não possam vir a ser futuras vítimas, né, de diversos tipos de violência, seja verbal, física, psicológica, financeira e etc. Primeiramente, essas mulheres precisam conhecer histórias que as encorajem a procurar uma rede de apoio. Porque se ela não conhece a história, ela não vai se sentir representada enquanto mulher que sofre esse tipo de violência. Então, ela precisa entender que existem outras mulheres que passam por isso e existe uma rede de apoio, né, para que ela consiga ter coragem, né, e vencer esse medo, que eu sei que muitas, né, presenciam tantas agressões, sofrem tantas agressões que o medo, ele paralisa mesmo. E, acima de tudo, leituras que tragam estratégias de fortalecimento e autonomia. Uma das grandes precursoras assim, na literatura que vem com temas sobre o feminino, sobre essa rotina feminina, a sobrecarga feminina, é Clarice Lispector. Ela, desde a adolescência até o final de sua vida, ela escreve, no contexto em que ela vivia, essa carreira de escritora não era tão acessível para as mulheres. Os homens conseguiam construir essa carreira. Então, por isso que é importante conhecer os contos dela, né? De Clarice, as personagens que lutam contra essas concepções ideológicas sobre o lugar próprio da mulher na sociedade, enfrentam problemas com filhos, maridos, preocupam-se com dinheiro, né? A questão financeira, e confrontam-se diariamente com o desespero,
que desemboca em vícios como bebida, loucura e até mesmo, às vezes, suicídio. Então, tem muitos contos que trazem esse tema feminino. Relatos de violência nós podemos encontrar nos contos de Conceição Evaristo, no livro chamado Olhos d'Água, certo? De Clarice. Eu tenho essa coleção aqui, que vem com todos os contos, mas você encontra separadamente esses contos em livrarias diversas, né? Pela internet, por conta da pandemia, nem todos podem estar tendo acesso, né, às livrarias. E o que eu posso também falar sobre essa questão de prevenção contra a violência, na verdade, é que esse debate, esse diálogo, ele aconteça desde a infância, que a gente não espere a mulher, né, e estar numa fase mais madura para conversar sobre isso. Então, desde a infância, é necessário que as meninas e os meninos também entendam o lugar dessa mulher, o lugar que ela ocupa, que deve ser respeito, né? Ela deve ser respeitada. Então, é muito interessante os contos de fadas para a imaginação, para a criatividade, mas seria muito mais interessante se nós, né, como mães, como tias, como irmãs, pudéssemos apresentar narrativas de aventura, contos de mistério, em que a protagonista desse livro sejam personagens do gênero feminino e que busquem desafios para reforçar essa ideia, né, de fortalecimento e autonomia da mulher. É o que a gente vem falando tanto atualmente, né? O empoderamento da mulher. Isso. Que muitas vezes, muitas histórias, elas acabam sendo submissas, passivas, sem autonomia. Passivas, por conta até mesmo de conhecimento do que é passado de geração para geração, né? Então, a questão de já conversar, né, na pré-adolescência, na infância, na adolescência, é muito importante para que essa conscientização aconteça. Inclusive, para não esquecer, que eu esquecendo já, eu trouxe esse livro como indicação para o público infanto-juvenil, que é maravilhoso, Malala. É a menina que queria ir para a escola e trabalho com os meus alunos, né? E eles ficam, assim, impressionados com a força de Malala, com a história, com a resistência, com o não ser silenciada, né? E lutar pelos direitos das meninas, das mulheres, a educação principalmente, que elas tenham esse acesso e os direitos totalmente cumpridos. Eu já ia comentar até desse livro, é uma das minhas biografias preferidas, né? Tem até uma frase que ela diz mais ou menos assim: um professor, um aluno e um livro podem mudar o mundo. Achei muito interessante. É a frase que ela espalha, né? Mundialmente, aí essa frase, ela quer contagiar mesmo as pessoas com essa fala dela e com a ideia. E na época que tudo se passou, ela era adolescente ainda, né? Então teve essa educação desde a infância, que é extremamente importante. E esse aqui em específico, que é direcionado para o público infanto-juvenil, ele foi escrito por uma brasileira, se chama Adriana Carranca. Ela passa meses, né, dias, na verdade, porque ela também não poderia passar muito tempo lá, já que tem a questão dos talibãs, né, que vivem guerreando por lá. E ela vai lá fazer entrevistas, colhe muitas informações, vai até o Vale do Suato, que é onde Malala residia hoje em dia, mas não, né, não mora lá. Mas ela vai procurar, assim, sentir realmente essa história, né, como, de fato, ela é verdadeira. E o livro, ele não é uma história de ficção. Nós chamamos esse livro de livro-reportagem. É quase uma biografia, mas ainda tem esse lado de reportagem, porque ela colhe muitas informações, faz entrevistas, tem falas da própria autora, opiniões dela. Então, por isso que nós consideramos um livro-reportagem. Perfeito, esse detalhe eu não sabia. Mas tem a biografia, que é outro livro, né? Que é Eu Sou Malala, que é a foto mesmo de Malala. Não é com essa ilustração. Essa ilustração é fantástica também, chama a atenção dos adolescentes, dos pré-adolescentes. As cores, né? Que tem as cores. Então, a gente precisa realmente dessa ludicidade para chamar a atenção, né? Pronto, agora falando sobre ludicidade, já vamos entrar na questão do abuso infantil, que infelizmente também se faz muito presente. Na verdade, eu acho que sempre na história se fez muito presente, mas por conta das mídias e tal, infelizmente está ganhando mais visibilidade, né?
E aí, eu queria saber como é que a gente pode trabalhar a questão do abuso infantil com essas crianças através da literatura, de uma forma que fique clara para elas, que não venha a causar nenhum trauma ou algo do tipo, porque elas não entendem, né? Então, tem que ser de uma forma diferenciada. Envolve muito, assim, como fala, né? Como se fala com essa criança, como se orienta, e como você que está nesse lugar de orientar reage a essa autonomia que ela vai adquirindo de consciência corporal. Porque o que nós queremos quando nós orientamos é essa consciência, né? O corpo é meu, né? Eu autorizo ser tocada ou não. Em alguns momentos a criança vai se sentir desconfortável com alguns toques e elas precisam ter essa consciência que elas são donas, né, desse corpo e que elas têm sim o poder de autorizar e não autorizar alguns determinados toques, por exemplo. E quem faz um trabalho fantástico, né, é a autora Carolina, e ela com o livro Pipo e Fifi, que são dois monstrinhos que vem representando meninos e meninas nesse livro. E ela respeita muito a linguagem, né, a linguagem infantil. Ela explora imagens fantásticas, assim, as ilustrações, e começa a partir do corpo, a apresentação, na verdade, do estômago, né, da criança. Aí ela diz que dentro desse estômago tem brigadeiro, alface, bolo, e em seguida ela passa para a questão mais fisiológica, né? As partes íntimas, ela dá nomes às partes íntimas, como pode ser um apelido da sua região, ou pode ser, de fato, né, o nome científico do órgão sexual dos meninos e das meninas. Então, ela explana isso aí. E aí, a partir disso, depois da explicação do corpo da criança, de forma muito lúdica, eu tenho até esse livro em PDF, tá, Beatriz? Se você quiser, eu posso passar para você depois. Vou querer sim. Oi? Vou querer sim. Ele é interessantíssimo. E a partir dessas explicações do corpo, ela chega ao ponto principal, a demonstração do toque do sim e o toque do não. E aí a ilustração, é necessário que quem esteja com a criança, ela consiga expressar, olha o rosto dessa criança, os olhos, porque são muito expressivos esses desenhos. Então, a partir disso, ela vai compreendendo que alguns toques são desconfortáveis para aquela criança no livro. E, de repente, ela traz um momento em que a criança deve desenhar a pessoa que ela mais confia, as pessoas que ela pode conversar, de uma forma muito lúdica, uma brincadeira, sabe? E isso é importante acontecer porque as crianças elas devem ser respeitadas, né, como sujeitos de direitos, assim como qualquer adulto. E você naturalizar determinados toques ou violências acabam, assim, fazendo com que a criança que já está numa posição desigual, porque é criança e há um adulto, ela acabe sendo descredibilizada, né? E muitas vezes a gente precisa acreditar mais no que é dito e no que é expressado, mesmo que não seja por palavras. Mas com o livro você vai ter essa abertura de um diálogo, sabe? Eu acho que é a partir daí. Toda a minha fala aqui na entrevista traz o texto como abertura para uma conversa, sabe? A partir do texto a gente pode trazer temas, a gente pode trazer uma conversa, esclarecer algumas ideias. Certo, perfeito, professora. Bom, então por hoje é só. Queria agradecer a professora Cíntia, ao Grupo de Pesquisa Violência e Saúde e a Editora Ative agradece sua disponibilidade. Foi muito bom tê-la conosco. Eu que agradeço a oportunidade de falar sobre literatura, como eu disse no início. Para mim é uma honra estar aqui, né? E, mais uma vez, se for necessário falar de literatura novamente, pode entrar em contato comigo. Vamos marcar as próximas. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que procurem as indicações que foram dadas aqui pela professora Cíntia e até a próxima.